imemorial é a data da Páscoa. Ninguém na história da humanidade pode identificar a época em que essa festa começou a ser celebrada. Ela é bem anterior a Moisés, bem anterior aos acontecimentos narrados na primeira leitura de hoje. Por quê? A Páscoa já é verificada na história dos povos das civilizações antiquíssimas como uma ocasião de os homens renderem glórias e louvores, agradecimentos aos deuses, os deuses de sua civilização, os deuses que eles cultuavam, como agradecimento pelo término de uma estação desfavorável à agricultura, à semeadura, para uma estação favorável à semeadura. Vamos recordar algumas noções de astronomia. A Terra é um planeta cujos movimentos são dois. Ela gira em torno de si e gira em torno do Sol. A Lua é um satélite que gira em torno da Terra. Para que a Terra gire em torno do Sol, são necessários 364 dias e 6 horas. Por isso, de 4 em 4 anos, as 6 horas de cada 3 anos e mais a do quarto, precisam ser repostas. E isso é colocado num dia do mês de fevereiro, chamado ano bissexto. Ora, a Terra, ela está condicionada por esses dois movimentos, e a Lua condiciona muita coisa do planeta Terra. Não somente as marés, mas também a agricultura. De sorte que o planeta Terra, dividido em 2 hemisférios, ele tem 4 estações que se alternam. Uma muito fria, o que significa é o período do ano, 3 meses, em que aquela parte do planeta está no lado oposto ao Sol, ou pelo menos sofre menos insolação. Inverno. Ora, se isso acontece num hemisfério, no outro significa que aquele hemisfério está mais exposto ao Sol. Verão. Quando é inverno no hemisfério norte, é verão no hemisfério sul. A estação que se segue ao inverno, e o inverno é desfavorável à semeadura, ninguém planta. O nosso país é um país tropical, onde temos estados, regiões, em que não há diferença nenhuma entre o muito frio e o muito quente. É uma região em que, quando é inverno, esfria pouco, e quando é verão, esquenta muito. Já outras partes do Brasil, as 2 épocas do ano, inverno e verão, são bem rigorosas. Mas o nosso país é cortado pela linha do Equador, trópico de Capricórnio, aqui trópico de Câncer, lá onde é que o bispo quer chegar? Quer chegar exatamente na Páscoa celebrada não só pelos hebreus e pelos cristãos, um acontecimento em que os homens de imemoriais datas, percebendo, constatando os 3 meses impróprios para a agricultura, vão dar lugar a 3 meses favoráveis à agricultura. Vamos correr para o campo, mas antes vamos agradecer aos deuses. Sumérios, acádios, egípcios, babilônios, persas, civilizações bem anteriores aos hebreus. A origem dos hebreus também é discutida,
O hebraico é uma das línguas mais antigas do mundo, mas não temos condições de dizer que é a mais antiga. Todavia, na Bíblia temos um indício de que o hebraísmo teve origem em uma data que não dá para precisar. Éber é um bisneto de Noé. Éber, daí vem hebreu, daí vem hebraico, daí vem o povo hebreu. Mas o problema é que de Abraão para trás, os 11 primeiros capítulos do livro do Gênesis, você não consegue datar com precisão. É só a partir de Abraão, 1800 anos antes de Cristo, aí sim se pode datar, precisar a data das pessoas e dos acontecimentos na Bíblia. Em todo caso, os hebreus, admitamos que os hebreus celebravam a Páscoa no tempo do bisneto de Noé, 100 mil anos, 200 mil anos, não sabemos quanto tempo, ou 20, 30, 40 mil anos, não sabemos. O sentido da Páscoa antes de Moisés era um sentido de tributar a Deus ou aos deuses gratidão pela Páscoa significa passagem, pela passagem do inverno para a primavera. Portanto, se nosso pai Abraão, em Abraão temos uma diferença. Abraão não era pagão, no sentido entendido pelos hebreus, porque a fé no Deus único começa com ele. O único Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus a quem Abraão tributou adoração, o Deus que falou com Abraão: deixa teu pai, tua terra, tua parentela e vai para onde eu te indicar, e eu farei de ti o pai de uma grande nação, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Se Abraão celebrava a Páscoa, era no sentido de agradecer a Javé a passagem da estação inverno para a estação primavera. Portanto, esse primeiro elemento, esse primeiro significado, essa primeira razão da celebração, se foi celebrada por Abraão 1800 anos até Moisés, 1250 anos antes de Cristo, o sentido era este, não era o sentido da primeira leitura de hoje. Mas vamos admitir que sim, e eu quero acreditar que sim, e não há elementos para dizer que nosso pai Abraão, que viveu antes de Moisés, não celebrou a Páscoa. Não celebrou a Páscoa no sentido da primeira leitura de hoje. Mas a primeira leitura de hoje, as 10 pragas do Egito, a morte dos primogênitos, o anjo exterminador, a imolação do cordeiro pascal, comer pão sem fermento, ervas amargas, as pressas, tudo isso acontece no contexto da 10ª praga. Provavelmente, os primogênitos do Egito morreram naquela noite. Era grito de um lado, angústia de um lado e silêncio respeitoso do outro. Todo mundo prepara a Páscoa. Perceberam a primeira leitura de hoje? Que o Senhor Deus disse para eles que preparassem o cordeiro no dia 10 do mês de Nisan, isto é, os preparativos para a Páscoa, todos no dia 10, prestem atenção, no 10º dia deste mês, Nisan é o primeiro mês do calendário hebraico, que sempre acontece entre os meses de março e de abril. Por isso, Páscoa é sempre entre março e abril. A data da Páscoa, o dia exato, muda por causa dos 2 movimentos de rotação e de translação, e também 364 dias e 6 horas, e também o movimento da lua. Por isso, o dia 1º de lua cheia varia todos os anos entre os meses de março e de abril. Os hebreus, hoje judeus, celebram pontualmente no 1º dia de lua cheia. Nós cristãos, outrora, nos primeiros séculos, pelo menos até
São Cipriano e também São Policarpo de Esmirna, havia uma dupla celebração. Os de língua grega do Oriente queriam e celebravam a Páscoa como os judeus. Já os cristãos do Ocidente, não. Se o dia de lua cheia não cair no domingo, nós vamos celebrar no domingo, porque foi no domingo que o Senhor ressuscitou. Um argumento também interessante, que prevaleceu, e hoje na Igreja Universal também os católicos de língua, os católicos orientais em comunhão com o Papa, todos celebramos a Páscoa num domingo, ainda que a semana, o primeiro dia de lua cheia na Semana Santa, não caia no domingo. Nós colocamos no domingo, e evidentemente porque Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana. Mas podem conferir, é lua cheia, Semana Santa foi e sempre será, para usarmos a expressão do Senhor Deus no final da primeira leitura de hoje, será um dia, uma festa memorável, uma instituição perpétua, ou seja, para sempre. Judeu não pode mudar, cristão também não pode mudar. O que muda é o sentido da Páscoa. Tendo falado do primeiro sentido, supondo que de Abraão até Moisés, os hebreus celebravam somente como motivo a passagem da estação inverno para a estação primavera, chegamos ao segundo significado. Em poucas palavras, Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou os seus 12 filhos. Jacó teve o seu nome mudado para Israel. 12. José foi vendido pelos irmãos que o odiavam, que sentiam inveja dele, como mercadoria para os madianitas que passaram por ali. Eles primeiro queriam matá-lo. Um deles convenceu-os a jogá-lo numa cisterna. Outro convenceu-os a tirá-lo da cisterna e a vendê-lo como escravo. Muitas águas passaram debaixo da ponte e nós sabemos o que aconteceu. Uma guinada impressionante. Aquele que foi vendido como escravo se torna o grão-vizir do império monumental do Egito, a primeira pessoa de confiança do faraó. Depois que José perdoa os seus irmãos, manda chamar o seu pai e toda a família para morar no Egito. Temos então a presença dos hebreus durante 430 anos no Egito. Pois bem, 430 anos depois, sobe um faraó que não conhecia José e passa a oprimir o povo. Nasce Moisés, um hebreu, que é acolhido, ele que tinha sido colocado numa cesta de betume, no rio Nilo, pela sua mãe, que era escrava da filha de Faraó. É ela quem recolhe a criança. A filha do Faraó adota Moisés, que cresce sem que o Faraó saiba que ele é um hebreu, na corte. Depois, Moisés, vendo o seu povo sofrer, mata um soldado egípcio, que massacrava, que batia num hebreu. Depois de várias vicissitudes, o faraó descobre e passa a perseguir Moisés, que foge para as colinas de Madiã. Lá ele conhece Jetro, um criador de animais. E ele vai se casar com a filha dele, Séfora. E é nesse contexto que Deus Todo-Poderoso vai aparecer a Moisés na sarça ardente e vai designá-lo para ir ao faraó, para que o faraó libertasse o seu povo. Deus já anteviu, dizendo para Moisés que o coração do faraó se endureceria, mas acabaria amolecendo. É o episódio das 10 pragas do Egito, uma atrás da outra. E foi somente na 10ª, aqui está o contexto da primeira leitura de hoje, que o faraó, o texto não diz, no livro do Êxodo não se trata do diálogo do faraó com Moisés,
mas o baque foi grande, o impacto foi avassalador. E os egípcios compreenderam: se esse povo não partir, mais desgraça vai acontecer. E agora não é mais com os animais, não é mais com as águas do rio Nilo, não é mais com a natureza, agora é conosco mesmos. E aí o faraó permite a saída do povo. Voltemos então ao 10º dia do mês. No 10º dia deste mês, cada um tome um cordeiro por família. É preciso mastigar um pouco a primeira leitura de hoje, para nós entendermos que o terceiro sentido da Páscoa, que os judeus não admitem, e que nós admitimos, está na linha de continuidade entre figura e realização, entre prefiguração e cumprimento, entre imagem remota e concretização de algo que de Moisés até nosso Senhor Jesus Cristo vai sendo anunciado em cifras, em profecias, digamos assim, não muito claras, e que vão adquirir o pleno significado na noite de Páscoa. Por isso, gravem aqui as ideias, que todas vão aparecer, as imagens que vão aparecer, mas com um outro sentido, seja na própria mesa da ceia pascal, seja nas palavras de Jesus, as palavras que eu vou citar agora. Um cordeiro por família. Cordeiro, nosso Senhor Jesus Cristo. Qual foi a imagem de João Batista ao apontar para nosso Senhor no dia em que Jesus foi batizado? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por família, a família reunida, representada a igreja pelos apóstolos, na noite de Páscoa, na quinta-feira santa. Se a família não for bastante numerosa para comer um cordeiro, convidará também o vizinho mais próximo de acordo com o número de pessoas e assim por diante. Versículo 5. O cordeiro será sem defeito, macho e de 1 ano. Ou seja, tem que ser um animal do sexo masculino, sem defeito. O Verbo se fez carne, sem pecado. A vítima pura, imaculada, sem mancha. Depois, devereis guardá-lo preso até ao dia 14 deste mês. Os hebreus já sabiam. Já sabiam o que não podemos dizer com certeza. O que não podemos dizer com certeza é se eles sabiam que no 14º dia a desgraça viria do céu para os egípcios. Mas que todos já sabiam. Nós vamos embora daqui a 4 dias. Imaginem a expectativa. O livro do Êxodo diz, mas provavelmente, aqui é uma opinião minha, que antes de eles partirem, eles pegaram, por livre iniciativa dos egípcios, ouro, prata, todo o dinheiro deles. E isso não foi furto. Eles próprios deram. Afinal de contas, é como se diz na minha terra, esse povo é uma desgraça, leve tudo, mas nos deixe em paz. Leve a nossa riqueza. E também, ainda que eles não dessem de bom grado, nada mais justo, porque foram explorados, porque foram oprimidos. Sabem o que é que significa isso em linguagem de economia? Compensação. Portanto, não saíram com os bolsos vazios, não. Saíam ricos, saíam com muito dinheiro. E lógico, 430 anos, servindo aquele povo, em todo caso, o 14º dia deste mês. E o imolará ao cair da tarde. Versículo 6. Quem foi o cordeiro que foi imolado ao cair da tarde, às 3 da tarde, no Monte Calvário? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aqui vocês entendem porque Jesus, que deu a vida livremente, ninguém a tirou. Eu dou a minha vida por mim mesmo, ninguém me tira a vida.
eu a dou e eu a retomo. Ele se entregou quando ele quis, porque ele quis, e quis morrer na hora que ele escolheu. Mas a hora que ele escolheu, mas isso é assunto para amanhã, na homilia que não vai passar de 10 segundos como essa, 3 horas da tarde. Por que 3 horas da tarde, a hora nona? Por causa de Êxodo, capítulo 12, versículo 6. E o imolará ao cair da tarde. Agora vem o sangue do cordeiro. O sangue do animal que seria comido deveria ser aspergido nos dintéis, nos alpendres, por assim dizer, das portas das casas dos hebreus. Comereis a carne nesta mesma noite, assada ao fogo, com pães ázimos e ervas amargas. Antes desse versículo que eu acabei de ler, o Senhor Deus diz por que o sangue deveria ser aspergido. Porque o anjo exterminador desceria do céu para matar todos os primogênitos das casas que não tivessem com o sangue aspergido. A marca, o sinal da defesa, o sinal da proteção, o sinal da blindagem da casa. Quando nós falamos o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus salva, o sangue de Jesus protege, o sangue de Jesus redime, o sangue de Jesus nos preserva da morte eterna. Aqui está a prefiguração. Mas avancemos. Comereis a carne nessa mesma noite, assada ao fogo, com pães ázimos e ervas amargas. Vamos explicar comer a carne. Tomai todos e comei, isto é o meu corpo. Mas por que os hebreus não beberam nada naquela noite? Porque o Senhor Deus só ordena: comam carne e não comam o sangue, porque o sangue é para ser aspergido. Porque na mentalidade antiga, a alma humana está no sangue. Por isso, já antes, bem antes, no tempo do livro do Gênesis, era proibido beber o sangue dos animais. Mas o Novo Testamento, tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança. Respeitamos aqueles que, por razões religiosas, baseadas em textos do Antigo Testamento, não comem sangue, nem fazem transfusão de sangue. Respeitar não é concordar. Para nós, imagem que dá lugar à realidade. Imagem, Antigo Testamento. Figuras, Antigo Testamento. Prescrições do Antigo Testamento que dão lugar às prescrições do Novo Testamento. Em Mateus capítulo 5, Jesus diz: eu não vim abolir a lei e os profetas, vim levá-los à perfeição. Para nós, portanto, Marcos capítulo 7, Jesus declarava puros todos os alimentos. E na ceia pascal, o alimento inimaginável para os judeus, beber o sangue de Deus, tomar o sangue do Cordeiro Imaculado, que é Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, que assumiu a natureza humana e, portanto, se tornou semelhante a nós em tudo, menos no pecado, portanto, um ser humano dotado de sangue, que vai se tornar o preço do nosso resgate, a razão da purificação dos nossos pecados. Mas avancemos ainda na primeira leitura, para nós compreendermos as imagens presentes na Santa Ceia. Assim devereis comê-lo com os rins cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. E comereis às pressas, pois é Páscoa, isto é, passagem do Senhor. Veja uma explicação etimológica. Páscoa é passagem do Senhor. É impossível, aqui, citando Êxodo 12, versículo 11,
não se lembrar de João capítulo 13, versículo 1. Cristo Jesus, sabendo que chegara a sua hora de passar, olha o verbo, passar e Páscoa. Páscoa vem de passar, Páscoa vem de passagem. De passar desse mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Então, para concluir, a Páscoa dos judeus, cujo significado é nuclear, no capítulo 12 do livro do Êxodo, primeira leitura de hoje, é a celebração da libertação do povo hebreu que sai do cativeiro do Egito em direção à terra prometida. Muito bem, é passagem do Senhor. Naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais, e infligirei castigos contra todos os deuses do Egito, eu, o Senhor. Vejam, a Páscoa é celebração de sofrimento também, é celebração de castigo, é celebração de morte. Foi Ele quem disse, foi Ele quem disse. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Bem, todos esses sinais vão estar presentes na Santa Ceia. Jesus poderia celebrar a Páscoa e morrer em outro dia, mas escolheu aquele dia. Vamos recordar por quê? Naquela noite, passarei na terra do Egito. Ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais, e infligirei castigos. Mas qual foi o castigo que Jesus infligiu e a quem? E contra quem no Calvário? Quais foram os 3 inimigos que Jesus derrotou no Calvário com o seu sangue derramado? O demônio, o pecado e a morte. Pronto, aqui estão os 3 que foram feridos de morte no Calvário. O sangue servirá de sinal nas casas onde estiverdes. Ao ver o sangue, passarei adiante, e não vos atingirá a praga exterminadora quando eu ferir a terra do Egito. E esse dia será para vós uma festa memorável em honra do Senhor, que haveis de celebrar como instituição perpétua. O bispo, que ainda não cansou, mas no final da homilia vai estar esbagaçado, precisa perguntar a todos o segundo sentido da Páscoa. Ficou claro? Sim ou não? Se vocês disserem que não, ia começar tudo de novo e a missa ia lá para meia-noite. Bem, agora vamos pular para o Monte Sinai. Do Egito, e o Monte Sinai naquela época também era Egito, como hoje é o Egito. Provavelmente os hebreus residiram naquela região muito fértil do delta do Nilo, onde se encontra Alexandria e tantas outras cidades do norte. Não foi no Cairo, não, foi provavelmente perto de Alexandria, o delta do Nilo, já desembocando no mar. Pois bem, 3 meses depois, o acontecimento da celebração da aliança. Celebração da Páscoa é uma coisa, celebração da aliança é outra coisa. A aliança é o pacto que Deus vai selar com um povo livre. Por isso, a aliança que Deus celebra em Moisés com os hebreus não pode ser celebrada no Egito. No Egito é Páscoa, passagem. Quando chegam no Monte Sinai, aliança. O que acontece na aliança? Moisés sobe ao monte, 40 dias sem comer e sem beber, Deus lhe concede as tábuas com os 10 mandamentos, e agora, o que é que nós temos? Nós temos um dado, uma aliança selada em pedras, uma aliança testificada em 10 mandamentos que estão em 2 tábuas de pedra. Quinta-feira Santa,
É o dia em que nós celebramos a instituição do sacramento da ordem, do sacramento da Eucaristia e o sacramento, entre um bocado de aspas, o sacramento do amor, o mandamento novo. Dos 10 mandamentos que Deus colocou na tábua e entregou para Moisés, não tinha um mandamento que Jesus instituiu na celebração da Eucaristia. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, primeiro mandamento. Não tomarás o nome de Deus em vão, guardarás o dia do Senhor, que no Antigo Testamento era o sábado, honrarás teu pai e tua mãe, não matarás, guardarás a castidade, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não cobiçarás a mulher ou o homem do próximo, não cobiçarás as coisas alheias. Bem, muito tempo depois, Moisés prescreve, por ordem de Deus, um outro mandamento, Levítico 19:18. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Bonito, não é? Que avanço em comparação com o dente por dente, olho por olho. Lindo o mandamento, que Jesus elevou ao mesmo rango do primeiro mandamento, quando os fariseus perguntaram: mestre, qual é o maior mandamento? Jesus cita o primeiro do decálogo, e o segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo foi um avanço tremendo, não essencialmente diferente das tábuas da lei, mas para superar a mentalidade vingativa do dente por dente, olho por olho. Só que, na noite de Páscoa, Jesus instituiu um mandamento novo, bem diferente, de amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo é lindo e é perfeito, mas se torna imperfeito a depender da pessoa que quer praticá-lo. Uma pessoa egoísta, vaidosa, pedante, arrogante, com um rei na barriga, a bambambam do pedaço, que se acha a lindona, a bonitona, a gostosona, a vaidosa, aquela que acha que a superquadra toda orbita em torno dela, a perfeita do Distrito Federal, a impecável da República Federativa do Brasil. Me diga se essa desgraça, cumprindo, amarás o teu próximo como a ti mesmo, como vocês acham que ela educaria os seus filhos? Como pedantes e arrogantes. Ora, se uma mulher vaidosa se ama acima daquilo que ela deveria amar, ela se ama tanto que se apaixona toda vez que se olha no espelho. Narciso, lembra do narcisismo? Oh, coisa horrorosa! Ela se acha tão linda que se beija, que voa em cima da imagem, porque ela é tão apaixonada por ela, tão linda e perfeita ela é, que se beija cada parte do corpo a cada instante, porque ela é a máxima criatura. Quem assim age, quem assim pensa? Os filhos, ela projeta neles essa vaidade desmesurada. São os ditos filhinhos de papai. Para esse tipo de diarreia, para essa seborreia metida a perfeita, ela é a única que não tem defeitos, todos os outros não prestam e têm defeitos, menos os seus filhos. Filho meu não erra, filho meu não pode ser contrariado, filho meu não isso, não aquilo outro. Para as pessoas que têm um excesso e indevido sentimento por si, amarás o teu próximo como a ti mesmo, é perigoso, é complicado. Não no mandamento, mas na própria pessoa. Até porque o critério, o ponto de referência de amarás o teu próximo como a ti mesmo, Levítico 19:18, é você. Eu devo amar os outros como eu me amo. Olha o perigo para uma pessoa vaidosa, arrogante, pedante e perfeita segundo a sua lógica. E também é perigoso para quem se ama de menos, para quem não se ama, não se respeita, não se valoriza, não cuida de si. Uma pessoa que vive por viver. Uma pessoa que não defende os seus direitos, que aceita ser saco de pancada. Uma pessoa que não se respeita, como é que ela vai respeitar os outros? Amarás o teu próximo como a ti mesmo.
Se você se odeia, se você se detesta, se você sente vergonha do cabelo que Deus lhe deu, da cor da sua pele, da sua família, do seu sobrenome, como é que você vai amar as pessoas? Perceberam o perigo não no mandamento? A imperfeição do amarás o teu próximo como a ti mesmo? Agora, na quinta-feira santa, não. Eu vos dou um novo mandamento. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Agora o critério não é mais você, agora o critério é Jesus. E como foi que Jesus amou? Como foi que Jesus amou? Tendo amado os seus que estavam no mundo. João 13, versículo 1, amou-os até o extremo. Amou-os até o fim. Amou-os sem voltar atrás. Amou-os sem deixar de amar. Amou-os mesmo não sendo retribuído. Amou-os mesmo sendo odiado pelas pessoas que ele amou. Ora, graças a isso, os nossos relacionamentos, nos quais nós nos ufanamos de dizer, fulana, eu te amo, fulano, eu te amo, isso precisa ser repensado tremendas vezes. Se não, vejamos. Levante a mão, duvido que alguém vai levantar. Levante a mão quem no passado teve o despautério de dizer a alguém eu te amo e depois o relacionamento acabou. Duvido que alguém levante a mão. Mas eu sei que quase todo mundo aqui se namorou e acabou o namoro, se noivou e acabou o noivado, ou qualquer tipo de relacionamento, e um dia olhou nos olhos daquela pessoa e disse, eu amo você. Se acabou, meu filho, nunca foi amor. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E isso é chocante, viu? E isso se aplica não apenas a um casal que vive bem, e já tem 40, 50, 60 anos de casado, e ele está se esvaindo, ela está junto dele, e os dois vivem bem, maravilhosamente bem. Deus seja louvado, e ela, ao levar o corpo dele para o cemitério, poderá dizer de cadeira, eu disse e sustentei e cumpri e reiterei até o fim. Estou levando o corpo dele para o cemitério. Agora, se é cristão e vai subir ao altar, pense bem, só suba convicta de que o amor que você vai traduzir, manifestar, celebrar com as promessas matrimoniais é tão verdadeiro que é capaz de subsistir, mesmo se a pessoa lhe trair, mesmo se a pessoa lhe deixar, mesmo se a pessoa lhe trocar por 30 mulheres. Se você não ama esse homem até o fim, você ainda não entendeu o que é o amor. Não, mas Jesus é Jesus. Alto lá. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Perceberam a gravidade da quinta-feira santa? Que ser cristão não é brincadeira. Assim, eu vou pedir a todos que caíram na ingenuidade de dizer essa palavra, de fazer essa declaração de amor a alguém que hoje você não é capaz mais de dizer. Por favor, 5 pastas de dente para escovar e pedir perdão a Deus. Senhor, minha língua pronunciou o que eu nunca devia ter pronunciado. Porque hoje eu compreendo, quinta-feira santa, amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. É amar, ainda que não seja retribuído, ainda que seja traído, ainda que a pessoa lhe abandone, lhe machuque, ou é até o fim, ou nunca foi amor. Não estou dizendo com isso que você deve aceitar o pecado de ninguém, que você deve concordar com patifaria, com traição de ninguém. Não. Eu só estou dizendo que é diante de Jesus que você vai aprender. É no Calvário que você vai aprender o que é o amor.
é até o fim. E ele é incondicional. E ele é dirigido a quem foi o causador da morte de Jesus. Perdoai-lhes, eles não sabem o que fazem. Sinceramente, eu tiro a mitra assustado com isso. Porque não é somente nos relacionamentos conjugais, por favor. Todos os relacionamentos. Ou é até o fim. Como o nosso Senhor. Que loucura, humanamente falando, que loucura! Mas é a loucura da cruz. Nós não celebramos outra coisa, não. Não celebramos outra coisa. E o episódio do lava-pés simboliza exatamente isso. Ele lavou os pés de Judas, do mau caráter, em quem Satanás entrou no corpo em plena celebração da missa, e Jesus precisou dizer a ele: o que você tem a fazer, faça depressa? Sim. Queridas mães, que têm talvez algum filho ingrato, amá-los até o fim. Não é porque é filho, é porque se de fato amou e sustentou e não reiterou, não revogou aquilo que vinha sendo reiterado. Meu Jesus, amar quem não lembra de mim, amar o ingrato, amar quem me traiu, amar quem me apunhalou, isso é loucura. Por favor, não me peçam para eu pregar outra coisa, até porque eu não posso. Eu iria para o inferno se eu pregasse outra coisa, senão o escândalo da Quinta-feira Santa, pelo amor de Deus. Chegamos, enfim, ao Evangelho que nós acabamos de proclamar. Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai, versículo que eu já comentei. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Se não foi até o fim, e hoje na sua cabeça não é mais até o fim, não pode ser até o fim, se acabou, se o sentimento é apenas de respeito ou de querer distância, o que é compreensível em muitos casos, só não é aceitável é o ódio. O ódio não. Compreende-se. Mas a regra é Jesus, a exigência é Jesus. A loucura foi dita por Jesus, antes foi praticada por Jesus. Amou-os até o fim. Levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou-a na cintura. Derramou água na bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha com que estava cingido. São Pedro retrucou: nós já sabemos, Senhor, tu me lavas os pés? Agora não entendes o que eu estou fazendo, mais tarde compreenderás. Tu nunca me lavarás os pés. Aqui a objeção de Pedro, quero crer, que é mais por respeito à autoridade de Jesus, do que a negativa, do que o querer contrariar nosso Senhor. Quero crer que o que passou na cabeça dele foi: o Senhor é o mestre. Nós somos os discípulos, e o Senhor fazendo isso, não vamos aceitar. Deveria ser o contrário. Como João Batista disse nas águas do Jordão: eu devia ser batizado por ti e tu vens a mim. Jesus não aceitou a objeção dele. Senhor, se eu não te lavar os pés, antes disse Jesus, não terás parte comigo. Então, Senhor, não me lave somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Aqui Jesus diz uma coisa muito bonita: cheios de defeitos, porém estiveram com Jesus ao longo dos 3 anos, sofreram com nosso Senhor, estão puros. Puro significa não que nunca pecaram, mas que nesse momento, terrivelmente assustados, profundamente desolados, estão na graça porque estão na amizade com o Senhor. Celebraram a última Páscoa com nosso Senhor em espírito de santidade, mas nem todos estáis limpos. Ele se referia com essa frase a Judas Iscariotes: se eu, mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo para que façais a mesma coisa que eu fiz. O que significa lavar os pés? O serviço. O amor é serviço em que sentido? Vamos pegar os vários âmbitos da nossa vida em que nós somos chamados a dar algo de nós para os outros.
Seja por força da profissão, servidor distrital, servidor municipal, servidor estadual, um servidor federal, o próprio nome já diz um servidor. Mas esse é o sentido, penso eu, o mais baixo, o mais rasteiro, com devido respeito aos servidores, e eu sou um deles, eu sou lotado no Ministério da Defesa, mas aí é algo profissional, algo funcional, algo que decorre dos deveres da profissão. Ainda que seja no exercício da profissão, servir ao outro. Ainda que esse serviço seja remunerado. Um profissional que foi contratado é um serviço. É claro que o serviço tem uma dupla dimensão. Aquilo que todo mundo pode ver, e que mesmo educada e polidamente as pessoas podem experimentar, que rapaz educado, que bispo educado, etc. Esse aspecto Deus Todo-Poderoso não leva em conta, porque o que Ele leva em conta é o que está dentro do nosso coração. O ser humano, mesmo sendo educado e cumprindo e prestando um serviço impecável à luz do Tribunal de Contas da União, à luz dos próprios superiores, etc., nada contra. Isso é muito pouco, porque o Senhor olha exatamente o coração, e é São Paulo, na 1 Coríntios, capítulo 13, quem diz: ainda que eu distribuísse todos os meus bens aos pobres, se eu não tiver amor, eu não sou nada. A intenção com que você serve, se é oportunista ou não, se é sincera ou não, se é cheia de raiva, de mágoa, de ressentimento ou não. E é isso que torna, de fato, o serviço amor, ou um serviço, um teatro que traduz um pseudo-amor. Deus que conhece o coração, Deus que sonda os rins, Deus que levará em conta não tanto no dia do nosso juízo o que fizemos, mas a intenção com que fizemos. É sentida por demais pelo Senhor a morte de seus santos, seus amigos. Eu sou vosso servo, Senhor, mas me quebrastes os grilhões da escravidão, diz o salmo que acabamos de cantar. É hora de retomar a celebração da Santa Missa, e agora o faço com o rito do lava-pés, pensando na minha vida, naquilo que o Senhor me cobra, naquilo que Ele coloca nos meus ombros, naquilo que eu sou chamado a realizar, não somente pontual, perfeita e impecavelmente, sem resmungar, sem fazer cara feia, porque a quem muito for dado, muito será pedido, e nesse sentido, a Quinta-feira Santa provoca calafrios no bispo, e também no sacerdote, o padre Welbert, e também em todos os que receberam responsabilidade, para que o serviço qualquer que venhamos a fazer, se for de má vontade, com malquerência, com má disposição, com raiva, com ódio, ou simplesmente com indiferença, ele não será levado em conta como algo a ser recompensado no dia do juízo, na noite em que ia ser entregue. O Senhor tomou o pão, deu graças, isto é meu corpo, este é o cálice do meu sangue, a instituição da Eucaristia, a instituição do sacramento da ordem. Aquilo que no Antigo Testamento era prefiguração, agora na ótica do amor, se traduz em dois sacramentos que são o sinal da unidade e do amor de Deus pelos homens. A perfeição dos dons concentrada neste rito em forma de ceia. Corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo presentes debaixo das aparências do pão e do vinho. Um amor que se tornou tão pequeno, um amor que se rebaixou a ponto de se tornar indefeso, tão humanamente insignificante, tão pequeno, tão ínfimo e ao mesmo tempo tão grande. Qual a diferença da pequenez do sacrário para a pequenez do presépio e para a pequenez do Calvário? Nenhuma. No presépio, o amor se fez criança. No Calvário,
o amor se fez maldição. Na Eucaristia, o amor se torna refeição. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.